Olá! Hoje nós vamos falar para vocês sobre uma dúvida muito comum que os nossos alunos costumam perguntar e as mães também têm essa dúvida e a gente porventura recebe lá no nosso Instagram, que é qual o tempo ideal de intervalo entre as consultas da pediatria. Nós sabemos que as consultas de pediatria, elas são consultas recorrentes, mas qual é o tempo médio que deveria existir entre elas? A gente tem nos nossos órgãos oficiais aí de saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, eles nos sugerem um intervalo regular de consultas de vigilância, as consultas de puericultura, para todos os bebês. Mas a gente, na nossa prática, acaba percebendo que talvez isso que eles nos sugerem não seja exatamente o ideal para aquela família que a gente está atendendo. Então, a gente sabe que o bebezinho vai passar pela consulta na sua primeira semana de vida, depois ele vem no outro mês e assim ele vai com uma frequência determinada de consultas até a adolescência. E uma outra coisa que surgiu há pouco tempo, que ainda não está muito na nossa prática, é a consulta pediátrica pré-natal. Então ela também entraria nessa sequência de consultas ideais para a gente poder promover uma educação em saúde e um monitoramento da saúde dessa criança. Visto que as consultas de puericultura são consultas preventivas, são consultas para a gente poder observar se aquela criança está indo bem, observar como aquela família está se adaptando àquela criança e observar se a gente percebe ao longo desse acompanhamento algum sinal de alerta que nos sugira necessidade de alguma investigação a mais. Então a consulta pediátrica pré-natal, ela entra aqui como um ponto muito importante e interessante, que é isso que a gente tem que começar a divulgar mais e explicar para as famílias a importância, que é preparar aquela mãe para realmente a chegada do bebê. Quando a gente vê um bebezinho lá na primeira semana de vida, a mãe já passou por todas as maiores dificuldades que ela vai ter, que vai ser a primeira coisa de cada coisa que acontece com o bebê. Então, nessa consulta, a gente tem essa oportunidade de explicar sobre todos os procedimentos que vão ser feitos na maternidade e quais serão os primeiros passos com o bebê a partir do momento da alta hospitalar. Como exemplo, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que foi pela primeira vez no meu consultório, o bebê tinha 20 dias de vida. Ela já havia passado com outro pediatra com 5 dias de vida. Então, pela sugestão que a gente tem da Sociedade Brasileira de Pediatria ou pelo Ministério da Saúde, eu poderia ver esse bebê com 20 dias de vida e só veria ele novamente daqui a um mês. No entanto, essa família, por estar 20 dias esperando a consulta, aguardando o horário, eles vieram com muitas dúvidas. E é um bebê que foi internado já por conta da icterícia, acabou perdendo um pouco mais de peso. E todo esse tempo, desde o 5º dia de vida até o 20º dia de vida, ela ficou sem ver o pediatra. Então ela chegou, claro, com muitas demandas, que eu precisei sanar todas essas demandas, mas ainda não me senti segura e nem achei que eles estavam seguros para ficar 30 dias sem me ver novamente. Então eu sugeri que dali 10 dias eles viessem a um retorno. Para quê? Para eu terminar de dar todas as orientações, ver se surgiu mais alguma dúvida nesse período, ver se esse bebê continuou ganhando peso e aí sim a gente poderia se ver mensal. Então, todas essas orientações que a gente tem no sentido de sugestão de consulta, de tempo de consulta, de intervalo entre uma consulta e outra, é realmente uma sugestão, não necessariamente uma ordem, porque você dentro do seu consultório, avaliando individualmente cada família, você tem condições de ditar para aquela família o intervalo que você sugere a eles. Eles podem ou não obedecer essa sugestão, mas você fica mais à vontade de poder orientar adequadamente e acompanhar essa família. É a mesma coisa a gente ir em um outro profissional, uma nutricionista ou dentista, e ela dizer para você que precisa te rever em 45 dias. Você vai dizer, ok, eu vou voltar em 45 dias. Então, a gente acaba percebendo que existe uma dúvida muito grande, como se você ver mais vezes esse bebê ou ver um pouco menos de vezes esse bebê fosse um problema, quando na verdade você é que precisa avaliar, sem negligenciar, é claro, situações importantíssimas, mas que essa sugestão fica a critério de cada pediatra dentro do seu consultório, de acordo com cada família que atende. Então, no geral, o que nós fazemos, a minha conduta é muito parecida com a da Mariana, eu vejo o bebezinho ali na primeira semana de vida, depois, uma vez por mês, até um ano.
Algumas crianças, dependendo um pouco de como é a família, a condição financeira e como aquela família levou esse tempo de consulta, a partir do 7º mês eu espaço. Então, por que no 7º mês? Porque nos 6 meses tem uma coisa muito diferente e que a gente precisa reavaliar, que é a introdução alimentar. Então eu vejo eles com 7 meses, se está indo tudo muito bem, é uma família tranquila, ou uma família que não tem tanta condição, a gente começa a aliviar para eles ali, eu marco a cada 60 dias até completar um aninho. Depois de um ano, entre 1 e 2 anos, eu peço para vir a cada 3 meses e a partir daí eu vejo a criança 2 vezes por ano. Para mim, no meu entendimento e na minha prática, né, nesses anos como pediatra, eu entendo que essa é uma frequência ideal para acompanhar os meus pacientes. Mas é você a melhor pessoa para definir para aquela família, sempre lembrando disso, de individualizar o seu atendimento e entender como aquela família está indo, é você a melhor pessoa para dizer qual é o intervalo ideal para aquela família ser vista. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.